Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então, tô aqui de novo, como prometido, para conversar com vocês novamente e essa semana o assunto vai ser crise de ansiedade. Como eu faço para passar pelas minhas crises e para evitar elas também. E vai ter um bônusinho que eu vou mostrar pra vocês na minha playlist de SOS, que eu ouço ela e ela já me tirou de algumas crises de ansiedade. Então, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, elas estão aqui embaixo. Se você gostar desse vídeo, dá o seu like e se inscreve para poder me ajudar a gente crescer esse canal mais ainda, pra gente conversar sempre. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que vocês saibam que não dá para evitar uma crise de ansiedade todas as vezes. Eu consigo fazer isso às vezes, porque eu já tenho ansiedade desde 2015, 2016, então já é passar por muita crise, eu já tô meio calejada com isso, então às vezes eu consigo passar. E outra coisa é que dá pra fazer passar mais rápido, não dá pra tipo, vou acabar com a crise de ansiedade agora. Não, não é assim, você tem que ter um tempo já pra você poder entender como é que é, e aí você consegue evitar, se pá, galera, às vezes. Porque, pessoal, é muito importante você entender a sua ansiedade. E eu não sei explicar muito bem esse entender a ansiedade, que a ansiedade é um negócio que já é difícil de explicar, que só quem tem que pode explicar a sensação de ter uma crise, por exemplo. E você precisa entender o gatilho da sua crise. O que é o gatilho da sua crise? É o que te faz ter a crise. E eu vi qual que era o meu esses dias, que eu tive 2 crises num dia. E eu descobri que foi porque eu fiquei com muito medo, que eu tive uma crise aleatória de outra coisa, e aí eu fiquei nervosa e tive crise de ansiedade, 2, e foi por medo disso tudo, sei lá, de acontecer alguma coisa muito ruim. E aí eu parei pra pensar nas outras crises recentes, e eu pensei, poxa, todas as vezes eu fiquei com muito medo, então o medo é o meu gatilho. Então quando eu perceber que uma situação pode me deixar com muito medo, por exemplo, eu tenho medo de atravessar a ponte, é uma coisa bem idiota, mas eu tenho. Então se alguém ficar tipo, vai Nicole, atravessa logo, ficar me botando medo, eu sei que eu vou ficar ansiosa e de repente eu tenho uma crise que eu nem queria ter. Então eu já sei que eu tenho que evitar situações que me façam sentir medo e entender isso. Então é importante você... E é muito ruim isso de entender o gatilho, porque quando uma crise passa, você não quer pensar naquilo, porque foi horrível. Só que quando você estiver mais calmo, pensa um pouquinho no que te fez levar a isso, porque isso ajuda bastante na hora de evitar uma crise. Tem 2 tipos de crise pra mim, que é a crise que eu posso controlar até um momento específico e a que eu não posso controlar. E os sinais da minha crise particular são: eu começo a ficar com um pensamento muito obsessivo de medo e começa a rodar na minha mente, eu começo a ficar nervosa, muito nervosa, meu coração começa a dar uma palpitada, eu começo a chorar, aí eu percebo que a crise tá vindo, aí eu posso fazer as minhas coisas pra poder parar essa crise. Só que quando eu começo a hiperventilar, que hiperventilar é ficar tipo... eu já percebi que não vai dar, eu não vou conseguir controlar, estou na crise de ansiedade. E é muito importante não se desesperar, porque se você se desesperar, vai piorar tudo. Então o importante é ficar calmo. É muito difícil isso, mas não fica mais nervoso do que você tá, porque se tiver uma pessoa com você, essa pessoa também não vai saber o que fazer. E aí vai ficar uma coisa complicada, a crise vai ser ruim e vai demorar muito mais pra passar. Como eu consigo controlar as minhas crises quando eu sinto que ela tá vindo e, ai meu Deus, vou passar por isso? A primeira coisa que eu faço é: Nicole, você vai ter uma crise, não fica desesperada. E aí eu fico um pouco desesperada porque não dá, mas eu fico desesperada na medida do possível. E aí o que eu começo a fazer? Eu sei que eu vou começar, que se eu hiperventilar vai dar ruim, então eu começo a respirar devagar. Então eu inspiro pelo nariz, expiro pela boca. E às vezes eu até fico inspira, expira, até ser natural. E aí eu fico falando isso tal, até ser natural, e vou respirando, respirando devagar, naturalizando a minha respiração. A outra coisa que eu faço depende do momento e de onde eu tô, mas eu começo a repetir o meu mantra, porque eu criei um. Porque eu sempre via na minha timeline que as pessoas falavam algumas coisas específicas e aquilo me acalmava às vezes, me fazia me sentir melhor. Então eu falo: Nicole, calma, vai ficar tudo bem, vai passar, você não vai morrer. E se não vai morrer, as pessoas vão falar: nossa, mas como assim você vai morrer? É porque, gente, realmente, quem passa assim... Porque se você tá tendo uma crise de ansiedade e você não acha que você vai morrer, você tá tendo crise de ansiedade errada, tá? Porque é uma coisa muito ruim e que acontece com todo mundo. E ultimamente eu tenho pensado muito nesse vai passar, porque, sabe, sempre passa, então por que não passaria? Porque pode ser uma das vezes que não passa e você fica... mas vai passar. E o você não vai morrer porque realmente não vai. E tá tudo bem,
tá tudo bem ter uma crise, não tem problema. Mostra que você tava sentindo medo, e é ok, porque é ser humano, né? Você não é mais do que isso, sabe? E outra coisa que eu faço é me distrair. E esse se distrair pode ser com qualquer coisa. O meu me distrair é rezar, porque eu vou estar rezando o terço, vai demorar bastante, então eu até esqueço o que tá acontecendo. E eu bebo água também, é importante beber água, as pessoas acham que não, que é uma coisa boba, mas pra mim é importante. E eu fico repetindo isso, repetindo até passar. E como eu faço pra parar uma crise? Então, não tem como, galera. Eu só faço ela passar mais rápido, às vezes nem passa. E ok, é muito ruim, mas não é sempre que dá. Às vezes a gente tá realmente muito mal e eu acredito que às vezes a gente precisa ter umas crises de ansiedade pra passar e mostrar, calma, querida, você tá com esse problema, com esse também, então dá um pause. E aí você pausa e fica, meu Deus. Primeiro eu não me desespero, quando eu comecei a hiperventilar, eu me desespero, óbvio, mas não daquele jeito, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, eu falo, cara, não vai morrer. E aí eu ia brincar falando, ah, eu não morro. Não, não é isso. Mas eu converso com pessoas que me acalmam, que eu sei que vão me acalmar, não é com qualquer pessoa, tem as pessoas específicas. E elas vão me distraindo, falando, fica calma, Nicole, vai passar, tudo bem e tal. E aí passa, em algum momento vai passar, você só tem que ficar com isso na cabeça, em algum momento vai passar. Pode demorar, mas vai, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, varia. Então não vou falar, vai passar em tanto tempo, tá? Porque eu não sei como que é a sua crise de ansiedade, por exemplo. Quarta-feira, eu fui encontrar um amigo, e aí eu tava esperando ele chegar e tal. Eu tava ouvindo música, conversando com uma amiga, e do nada eu comecei a ter pensamentos obsessivos, comecei a ficar nervosa e fiquei, eu vou ter uma crise. Só que eu fiquei muito nervosa porque eu estava sozinha no meio da rua. Então eu pensei, gente, se eu começar a chorar aqui no meio da rua, o que vai acontecer? Tipo, eu não quero pagar pra ver, sabe? E eu não tava perto de ninguém, e até eu chegar onde minha mãe trabalha ia demorar muito. Então eu fiquei, eu não posso ter essa crise, isso me deixou mais ansiosa. Aí eu cheguei pra amiga que eu tava conversando, que graças a Deus foi a amiga que eu sabia que ia me acalmar. Eu falei, me distrai, eu tô tendo uma crise. Eu consegui falar, tipo, estou tendo uma crise, eu não me desesperei toda. Aí ela começou a falar coisas aleatórias, eu também. E aí eu falei, vou ouvir minha playlist SOS. Aí eu ouvi a primeira música, nada aconteceu. Aí eu ouvi a segunda umas 5 vezes, sem sacanagem. E ela não me acalmou muito dessa vez, mas foi mais a minha amiga mesmo que me acalmou. Mas eu consegui não ter e eu fiquei muito, ai meu Deus, passei por uma crise aqui hoje. Que o meu medo era realmente chorar no meio da rua e não conseguir me acalmar, porque só tinha eu, sabe? Então eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Nada aconteceu. Então é só uma experiência que eu quero passar pra vocês, pra mostrar que nem sempre dá pra passar por elas, às vezes dá, e tá tudo bem. Música é uma coisa que me ajuda muito, seja pra me fazer ficar calma, me fazer me divertir, qualquer coisa. E eu fiz uma playlist específica, numa ordem muito específica de SOS pra me ajudar nessas horas, que eu achei que eu nunca fosse precisar dela, mas eu precisei uma vez e teve uma música que me tirou dela. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre 3 músicas específicas que marcaram. Todas são importantes, todas têm frases que me ajudam, mas tem 3 que são muito específicas. E eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição se vocês quiserem ouvir. Ouçam ela de olhos fechados pra dar um impacto maior, que é bom. A primeira música da playlist, que é uma que é importante pra mim, é Cafuné, do Pedro Salomão. Que a música começa calma e já fala, ei menina, acalme-se seu coração, respira. E eu fico, ei menina, acalme-se seu coração. E eu fico voltando nessa parte repetidas vezes. E a música toda é falando, cara, vai passar essa crise. E eu fico, vai passar essa crise. E a segunda é Hold On, do Shawn Mendes, que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada no Shawn Mendes, né? E essa música eu só botei ela pelo que ela diz no refrão. Que eu não vou conseguir falar a ordem dele aqui, mas basicamente, cara, não vai desacelerar, não importa o que você faça. Então o que você pode fazer é aguentar firme. O que a gente pode fazer é aguentar firme. Eu falei, isso aí, aguentar firme. E ela me tirou de uma crise, que teve um dia que eu tava com um pensamento obsessivo e eu fiz de tudo. Eu falei meu mantra várias vezes e nada aconteceu. Eu falei, vou na playlist, não vai me ajudar, mas eu vou. Aí eu ouvi a primeira música, nada aconteceu. Aí eu ouvi a segunda, gente, acabou a crise, do nada. Então eu fiquei tipo, o Shawn Mendes mudou a minha vida. Sabe, aqueles testemunhos de fã? Então essa música ela é muito importante pra mim por ter me tirado dessa crise, de outras crises, por me acalmar. E a terceira, que não é a terceira, é a quarta música, que é uma música da Demi Lovato, que é Warrior, que ela me ajudou muito numa época que eu achava muito que, tipo, acabou pra mim, isso foi em 2014, acabou, não tem mais jeito, eu me afundei. E aí eu descobri a Demi Lovato, assim, no sentido de ouvir as músicas dela pra me ajudar.
porque pra quem não sabe, ela teve uma fase muito difícil da vida dela de depressão e tal. Então tem algumas músicas que eu imagino ela falando pra ansiedade, tipo, agora eu sou uma guerreira e você não pode mais fazer nada comigo. E eu fiquei, isso, depressão, você não pode mais fazer... Então, tipo, essa música, ela é muito importante pra mim. Então ela, às vezes, nem tem tanto efeito assim sobre os outros, mas pra mim tem, porque me lembra da época que eu tava muito mal e eu achava que não ia dar, e deu, porque hoje eu tô aqui falando pra vocês dessa experiência. Então, pessoal, é basicamente isso. Não se desespera, respira devagar, arruma um mantra, arruma um lugar, alguma coisa que te faça sair da crise de ansiedade. E pensa em qual é o gatilho, porque isso é muito importante, porque sabendo o gatilho você consegue evitar. Então, tipo maravilhoso quando você consegue evitar uma crise, a sensação depois é maravilhosa. E é isso, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, desabafar, meu e-mail tá na descrição, minhas redes sociais também. E beijinho e até a semana que vem, gente. Tchau!